Mateus capítulo 12, versículo 22. O homem cego e mudo curado. Então foi levado a ele um endemoniado, cego e mudo. Aqui se retrata o homem Israel e de fato a toda a humanidade. E de tal modo curou que o cego e mudo falava e via. Os que são nascidos de novo, espiritualmente agora, podem falar e ver espiritualmente. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Se seus líderes religiosos o tivessem guiado corretamente, o povo de Israel teria aceitado a Cristo. E isso ocorre no século 21, onde as ovelhas não são guiadas por pastores pregando o verdadeiro evangelho, mas muitas das vezes por lobos, para tirar toda a gordura da ovelha. Mas os fariseus, ouvindo isso, tinham ouvido que as pessoas estavam falando a respeito de Jesus ser o filho de Davi, o que de fato ele era. E diziam estes: não expulsa os demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Os fariseus nunca se referiram a ele, nem mesmo uma só vez pelo seu nome. Eles não negaram seu poder, mas atribuíram a Satanás. E Jesus, como conhecia os pensamentos deles, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é destruído, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Com esta declaração, ele quis dizer que Satanás não se opõe a si mesmo. Ele não faz com que uma pessoa seja possuída por um espírito maligno e depois expulsa esse espírito. Mas muitos, nos dias de hoje, por não aceitar Jesus Cristo inteiramente, por não ler as Sagradas Escrituras, não conhecer a verdade, buscam em obras malignas, em terreiros, em candomblé, e em várias outras seitas, até mesmo em benzedeiras, o expulso do espírito maligno que está na pessoa. Mas o único que tem poder sobre o céu, sobre a terra, sobre o inferno, sobre Satanás, é o próprio Senhor Jesus Cristo. É Ele que dá ordem para que o mal saia, e é nele que temos que ter a nossa fé. E aqui está muito bem claro dizendo sobre isso. E se Satanás expulsa Satanás, contra si mesmo está dividido. Como, pois, subsistirá o seu reino? Jesus admite que Satanás tem o reino e que o reino é das trevas. E se eu por Belzebu expulso os demônios, por quem os expulsam então os vossos filhos? Veja bem o que Jesus está dizendo aqui. Ele fala aos fariseus e a também aqueles de hoje que se dizem filhos de Deus, mas não são. E seus discípulos afirmavam que expulsavam demônios, mas em realidade não o faziam, porque eles também eram de Satanás. Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. A palavra filhos se refere aos discípulos dos fariseus. Ao fazer essa pergunta, Jesus não negou nem afirmou que eles, de fato, realmente expulsavam demônios. Ele estava usando a afirmação apenas como um argumento para provar o que ele estava dizendo. Mas se eu, pelo Espírito de Deus, veja bem, mas se eu aqui é Jesus, pelo Espírito de Deus, expulso os demônios, certamente é chegado o reino de Deus a vós. Jesus expulsava demônios não porque ele era Deus, mas sim como um homem cheio do Espírito Santo. Isso colocou os fariseus numa posição indefensável. Se o Espírito Santo realmente nele operava, e ele já tinha deixado claro que isso não poderia ser feito sem o Espírito Santo, então devem admitir que ele é o Messias. A acusação que eles haviam feito se voltou contra ele mesmo. Por quê? Como pode alguém entrar na casa de um homem valente? Aqui ele está dizendo, Senhor Jesus, que Satanás, retratado aqui como um valente, mais forte que os homens. E aí vem a palavra do Senhor: e saquear os seus bens, o que fez Jesus na cruz.
Ele saqueou das mãos de Satanás o direito de te levar para o inferno. Ele tomou através do seu sangue derramado na cruz. Se primeiro não manietar o homem valente, então, por que como pode alguém entrar na casa de um homem valente e saquear os seus bens? Se primeiro não manietar o homem valente, somente Jesus poderia amarrar esse homem forte, e então saqueará a sua casa. No Calvário, Satanás foi totalmente derrotado. Quem não é comigo é contra mim. Veja bem, quem não é comigo é contra mim. Tem muitos cristãos defendendo a ideologia da pacificação, de respeito ao próximo. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas é defender o reino dos céus. O reino dos céus não é ganho com mansidão, mas com luta dentro da palavra do Senhor. E amar ao próximo como a ti mesmo é querer tudo de bom que Deus tem para nós diante da sua palavra, para o próximo também, não desejando mal para ele, mas exortando para que abandone o mal e abandone o pecado. É impossível permanecer numa posição neutra com respeito a Cristo. A palavra contra indica intensa oposição. E quem comigo não ajunta, se espalha. Refere-se à verdade que uma pessoa não pode estar com Cristo e contra seus servos verdadeiros. A presença de Emanuel testa tudo e todos. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Fazendo aqui a afirmação mais temível, isto é, se confessarem corretamente o pecado ao Senhor, 1 João 1,9, todo pecado será perdoado. E quanto ao Espírito Santo, quando o acusaram de expulsar demônio pelo poder de Satanás, quando na verdade ele fazia pelo Espírito Santo, eles blasfemaram contra o Espírito de Deus. Blasfemar contra o Espírito Santo somente pode ser cometido por alguém que professa conhecer o Senhor, como os fariseus da antiguidade, ou o conheceram uma vez e depois deram as costas a ele. Os que nunca conheceram o Senhor não podem blasfemar contra o Espírito Santo, simplesmente por não terem nenhum conhecimento verdadeiro do Espírito Santo. E se qualquer que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. De novo, se buscar perdão, mas qualquer que falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo e nem no vindouro. Essa pessoa está condenada. No entanto, estas declarações não significam que um apóstata não possa voltar para o Senhor, mas sim que aquele que realmente blasfemou contra o Espírito Santo não terá desejo algum de voltar para o Senhor, mas de fato seguirá opondo-se a ele. Qualquer pessoa que deseja ir ao Senhor, desejo este que é colocado ali pelo Espírito Santo, pode fazer isso. Apocalipse 22:17. Então sejamos justos com a palavra do Senhor, amando uns aos outros, a Deus sobre todas as coisas e principalmente as suas sagradas escrituras, pregando a verdade, porque a verdade anuncia o pecado, e o Espírito Santo é que pode fazer com aquele que ouviu a verdade, através da verdade que é o Verbo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, colocar no coração da pessoa o desejo do abandono do pecado. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e até o próximo vídeo.